Mas Flávio, de onde você tirou essa ideia de juntar testes unitários com lógica de programação? Me explica isso daí, fala mais sobre o curso, já explica esse negócio aí. Isso é uma coisa nova? O que é isso aí, esse negócio todo? Beleza, calma que eu vou te explicar, tá bom? Para explicar isso, eu preciso contar um pouco da história de como eu fui apresentado aos testes unitários. Bom, lógica de programação, eu acho que vocês sabem o que é, né? Eu espero que vocês saibam. Testes unitários, pode ser que você já tenha ouvido falar, ou pode ser que não tem problema, mas mesmo que você já tenha ouvido falar, já sabe o que é, pode ser que você não tenha visto, não tenha tido contato, não tenha nem praticado sequer, não faça nem ideia de como começar, qual a importância disso, o que isso vai mudar na sua vida e por aí vai, tá? Porque se você já procurou emprego, você deve ter visto assim, ó, de preferência quem tenha conhecimento em TDD. E aí você não sabe nem o que é TDD, né? E na verdade testes unitários é uma coisa, TDD é outra. TDD é Test Driver Develop, é desenvolvimento guiado por testes. E o teste unitário é um único teste, simplesmente um teste, é só a ferramenta na qual o TDD se serve. Tá? Então são coisas distintas, não vai confundir as coisas aí. Né? Mas voltando à história, como é que eu fui apresentado aos testes unitários? Que eu tinha falado, eu já tenho 11 anos de carreira, e quando eu tinha lá 5, 6 anos de carreira, eu sequer tinha ouvido falar nessas coisas. Eu já tinha ouvido, já ventilado. Eu tinha inclusive falado do TDD. Eu já tinha ouvido falar do TDD, que foi o que eu vi lá. Ah, o TDD é uma técnica de escrever o teste antes de começar a codificar. Foi isso que eu tinha escutado falar. E eu falei, nossa, coisa louca, né? Mas não tinha entendido. E sobre os testes unitários, sim, porque alguns anos atrás era comum você ter o testador. Hoje em dia eu acho que não sei nem se tem ainda essa função, mas antigamente era comum você ter aquele cara, o cara que codificava e o cara que testava. Ou escrevia o teste, testava e escrevia um teste naquilo. Aí eu pensava assim, eu torci o nariz para isso, eu ainda torço, eu não gosto dessa ideia, né, de alguém escrever e alguém testar. Por quê? Porque se o cara escreve um negócio ruim, o cara que testa vai escrever, de repente, vai testar aquilo lá que de repente até tá certo, mas ele vai testar que aquele código macarrônico funciona. Tá? E falei, pô, não é por aí, né? Então eu nunca gostei muito dessa praia de testes e tal, né? Até o dia que me apresentaram, me apresentaram isso pessoalmente. E aí vai aquela coisa de é difícil de explicar a importância para as pessoas, principalmente para quem está começando, na importância dos testes. É difícil de eu falar aqui para você assim, olha, é importante o teste unitário, é difícil, difícil. Isso normalmente acontece ao longo da carreira, né? Como foi o meu caso, como é o caso de todo mundo, como provavelmente vai ser o seu caso também. Agora, eu espero com esse meu movimento, com esse curso, que você não sofra isso lá na frente. E vou explicar o porquê de sofrer, que você tenha isso antes. Que você, logo no começo, você já entenda o que é isso, entenda a importância, já faça alguns exercícios para que você vá evoluindo com essa bagagem, que essa bagagem vai te acompanhando, tá? Porque a dificuldade de quem já conhece bastante, sei lá, 5, 6 anos, né, de praia, o cara já tem 6 anos de experiência, como foi o meu caso, 5, 6 anos, 6 anos de experiência. E aí, o que acontece? Aqui está seu conhecimento, né? Aí você tem um conhecimento, você vai, seu conhecimento está aqui, ó, seu nível de conhecimento. Aí você é apresentado ao TDD. Aí o TDD, você fala assim, pô, você já tem uma bagagem de conhecimento. E essa sua bagagem, ela não te ajuda na hora de você começar a escrever testes unitários. Muito pelo contrário, ela só te atrapalha, porque você vai ter objetos complexos e tudo mais, e você não vai conseguir testar por conta da sua bagagem. Olha que louco, você não vai conseguir praticar aquilo, você vai ficar meio que travado. Eu conheço um monte de gente assim, tá? Inclusive eu estava fazendo uma mentoria para um menino, o Celso, ele me procurou exatamente isso, ele falou, Flávio, eu já tenho experiência, já conheço isso, acessado e tal. Eu falei, pô, o que eu vou te ensinar? Ele falou, não é, cara, eu preciso de uma ajuda porque eu tenho toda essa bagagem, mas eu não consigo, eu travei nos testes. Então esse é o risco que você corre, se você adiar cada vez mais o seu contato com os testes unitários e por consequência TDD. Tá? No curso a gente vai ver os testes unitários e não TDD, mas um leva ao outro ali, né? E inclusive eu tive esse foi meu problema também, né? Mas eu tenho um aluno da segunda edição do curso de lógica, ele tem 20 anos de experiência. Ele teve 15 anos tem 20 anos de experiência, 15 anos na último trabalho dele. Eu falei pra ele, você tem mais tempo de casa do que eu tenho tempo de experiência. O que eu tô te ensinando aqui? Tava brincando com ele, tá? Ele falou, não, mas pra mim foi um respiro de eu aprender. Porque eu tenho um conhecimento tal, numa área um pouco mais eletrônica, tudo bem, mas para mim foi um respiro, foi uma oportunidade de aprender algo que eu já queria aprender e não tinha oportunidade de aprender. Eu acho que o material é muito escasso ainda, ou muito avançado, não tinha um material assim para quem está começando e tal, e tudo mais.
Então, o meu objetivo com o curso de lógica, com testes unitários, testes de unidade, além daquilo que eu já comentei nos vídeos anteriores, que não é focado em lógica, é focado em testes, é ter uma oportunidade, um respiro de você aprender os testes, você aprender a escrever teste. E aí eu vou emendar aqui na história, né? Como é que eu aprendi os testes? Eu fui apresentado, alguém me apresentou. Inclusive uma pessoa que trabalhava comigo, começou assim, de estagiário aqui comigo, foi aprendendo, e hoje o cara sabe muito mais do que eu. E abre linhas aqui, né? Esse é um comentário que eu faço nas minhas mentorias, nos cursos aqui do Davi Fúria. O meu objetivo é que você saiba muito mais do que eu, né? A molecada fala assim, um dia eu vou aprender igual a você. Eu falo, não, cara, você não tem que aprender igual que eu, você não tem que saber o que eu sei, você tem que saber muito mais, você tem que me dar a bucha. O meu prazer é ver você me ultrapassando. Esse é o barato da coisa, esse é o legal. Por isso que eu não gosto que me chame de professor, né? O professor sempre se coloca acima, eu não me coloco acima de ninguém, não. E eu aprendo muito com o pessoal que faz curso comigo também, é muito bacana, eu gosto do que eu faço, eu até me divirto fazendo isso daqui. Mas voltando ao assunto. Então eu fui apresentado ao TDD por uma pessoa e tal, essa pessoa até que depois, né, manja muito mais do que eu, me apresentou e eu falei, uau, que bacana, que legal. E aí quando eu fui começar a praticar, eu caí no mesmo problema, eu enrosquei nos testes, né, eu enrosquei na coisa toda. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para aprender isso? Aí o Davi Fúria já está no ar desde 2012. E já tinha a sessão de lógica lá bem elaborada, modéstia à parte, né? Sou suspeito por falar, sou pai da criança, né? Mas ela tem um começo, meio e fim, ela é linear, né? Ela não vai assim, né? Ela vai aqui facinho, médio, difícil, até que termina ali no Projeto Eu. Né? Já estava lá disponível, né? Eu olhei para aquela bateria de exercício concisa, né? Com começo, meio e fim. Falei, cara, você vai fazer? Eu vou fazer esses exercícios de lógica que eu mesmo elenquei ali, eu elaborei e tudo mais. Eu vou fazer isso, mas com o TDD me apoiando. Como se eu estivesse começando a programar agora, mas sabendo do TDD, sabendo da importância do TDD, sabendo como se escreve um teste e tudo mais. E aí eu comecei dos primeiros exercícios ali e fui fazendo. Então eu fui o primeiro aluno do curso de lógica mais testes unitários. Eu fui o cara que inaugurou tudo. E isso me deu a oportunidade, por isso que eu falo oportunidade, me deu a chance de eu pegar toda aquela minha bagagem de conhecimento, descartar ela por um instante, limpar minha mente e começar do zero, engatinhar como se fosse criança, como se fosse bebê. É essa a questão toda, tá? Então meu objetivo com o curso uma vez que eu já trilhei um caminho argiloso, um caminho difícil, por que não mostrar esse caminho para quem vem atrás? Né? Eu acho que a gente mora num país onde a deficiência técnica de educacional e cultural é escassa, é terrível. Né? Então está aqui minha colaboração. E eu acho que a gente tem que abrir caminho, sim, porque eu queria ver mais pessoas falando sobre TDD, mais pessoas programando dessa forma, né? Eu fico sem cabelos ao ver aqui naquela história que eu contei, né? De encontrar as pessoas postando códigos que não tenham um teste escrito, um teste sequer. Eu acho absurdo isso, eu acho estranho, eu acho muito estranho isso, né? E realmente, teste unitário TDD não é uma coisa que você... Não é realmente uma coisa simples, mas então você começar ela com algum exercício de lógica de programação, aqueles exercícios de lógica de programação que de repente você já viu, a maioria deles, tá? Não vai ter exercícios aqui que não vão ser surpresas para você. Você vai falar assim, eu já fiz esse exercício, beleza. É uma chance para você respirar e falar assim, peraí, já que eu conheço o exercício, eu estou tranquilo nele, estou confiante em resolver esse exercício, de repente até sei aqui de cor de cabeça, foi o semestre passado que eu fiz o curso, pode ser que você diga isso, aproveita para estudar os testes unitários com esse código minúsculo, pequenininho, tá? Essa foi a minha intenção de montar o curso de lógica. Falando um pouquinho mais técnico, entrando um pouquinho mais de detalhes, o que acontece? Nos cursos tradicionais aí das faculdades, curso técnico, em todos os lugares que eu vejo, qual é o defeito, o grande problema? Os enunciados do curso de lógica, eles confundem entrada com processamento e saída. Tá? Ele confunde aqui entrada, processamento e saída. Eles fazem o enunciado ali assim, escreva um programa que leia 500 nomes, processe não sei o que e mostre 200. E o cara pega isso, ele vai programar como se fosse uma coisa só, monolítica ali, não um blocão só. A entrada, o processamento e a saída... E ele acha que aquilo é o código, aquilo é a solução. E lá na frente ele vai aprender que não é assim. Ele vai aprender que ele tem que separar as obrigações do código dele. Mas ele vai aprender isso a duras penas, cara. Vai ser difícil de tirar. Igual o Homem-Aranha com aquele uniforme preto dele arrancando. Lembra? Quem assistiu o filme do Homem-Aranha? É do Homem-Aranha. Que ele vai arrancando aquele uniforme dele.
é um vício terrível, cara, que você tem que se desgrudar daquilo, de se desvencilhar de qualquer forma, é terrível. Aquela cena do Homem-Aranha ilustra bem isso, né? E a minha esperança é que você, começando logo de começo, logo de cara, você já passe por isso, cara. Você já não passe pelos mesmos problemas que eu passei e muitas outras pessoas passaram, você não sofra pelas mesmas coisas, e que você tenha um resultado muito melhor. Que você, eu estou te mostrando um atalho aqui, na verdade, né? Um outro ponto importante é o seguinte: como é que você testa a sua aplicação? Como é que você sabe se a sua aplicação está funcionando? Como é que você faz isso hoje? Você inicia ela no terminal, provavelmente, né? Você inicia ela, aí você coloca lá uns valores, você faz o input da entrada, espera ela processar, obviamente, e observa se a saída está funcionando, certo? Não é assim que você faz isso agora? Não é isso? Não é? Então, essa você manivela, cara. Não é assim que a gente programa no dia a dia. Não é assim que é a programação real. Esse é um dos outros objetivos também. Um dos outros objetivos com o meu curso de lógica, aqui, aliado a testes unitários, é você aprender qual é a real da programação, qual é a real do dia a dia. Não ficar nessa ilusão de que, testa aí o software, aí você vai lá, abre o software, faz o input e vê o resultado. Não é assim. No dia a dia, seu software é muito mais complexo. E para você testar determinada funcionalidade, você precisa fazer muitos inputs, você vai perder muito tempo com isso, é muito custoso. Então não é esse o dia a dia do desenvolvimento de software. Então um dos objetivos principais com esse curso de lógica é trazer para você a real do desenvolvimento de software, a real do dia a dia, como é que acontece de verdade, né? E aí já aproveito para introduzir um monte de coisa, o uso do Linux, o uso do terminal, a gente vai ver VirtualBox, eu vou falar depois no outro vídeo um pouquinho do que a gente vai ver, né? Esse aqui é só explicando o porquê do curso. A gente vai ver GitHub, que é muito importante, né? A gente vai ver criação de script e tudo mais, como é que a gente organiza, como é que vai montar o seu portfólio, para deixar seu portfólio lá na busca de um emprego e tudo mais. Então eu vou trazer para você elementos reais. E também não vou trazer um curso assim, do básico ao avançado, você vai ficar 10 anos fazendo curso. Não, é um curso pontual, que você faz em média, aí, duvido que você faça em menos de 3 meses. E se fizer mais de 6 meses, eu acho que está demorando. Então a média é entre 3 e 6 meses. Mas você vai fazer o curso no seu tempo. Ele é um curso online, no seu tempo. Tem gente que está fazendo a faculdade, às vezes tem a época de prova, para um pouquinho com o curso, faz lá a prova e depois volta com o curso. É normal, perfeitamente normal, tá? Então você começa e termina no seu tempo, no seu prazo. Eu não vou te pegar no pé em nada, né? Mas esses são os pontos aí, os motivos pela qual eu me inspirei em fazer esse curso, e eu espero que você tenha entendido, pelo menos instigado a dar uma maior importância para os testes unitários, porque é um divisor de águas, cara. Você vai ver que, além disso, ele vai mudar o seu estilo de programação. Você vai ver que antes você programava, você fazia um método com 10, 15 linhas, hoje, depois dele, você vai começar a fazer métodos com menos linhas, você vai ter um propósito diferente. Mesmo que você vai programar e não vai escrever nenhum teste, que às vezes você não tem tempo de escrever o teste, né, no dia a dia. Mas só de você ter feito uma grande bateria aí de testes, ter praticado bastante, você já vai programar de outra forma. Você vai ser... é um divisor de águas, cara. É um divisor de águas. É você antes e depois desse conhecimento de testes unitários e, por consequência, do TDD aí. Beleza? Por esse vídeo é só. Em mais vídeos eu falo mais detalhes aí sobre o curso, ok? Um grande abraço.